Boa noite, queridos amigos do Centro Espírita Irmão Augusto e todos esses que estão me ouvindo nesse momento. Que Deus possa nos abençoar e que a paz de Jesus esteja entre todos nós. Hoje nós vamos decorrer sobre um assunto, mas todos esses assuntos nossos nesses momentos online são assuntos pertinentes, né? Ao momento em que estamos passando e não poderia ser diferente. E sempre à luz da doutrina espírita. Eu gosto muito de escutar pessoas falando, né, com muito mais conhecimento do que eu, e depois eu coloco o meu ponto de vista, mas sempre baseado na doutrina, né? E escutando um comentário, né, um diálogo do Haroldo Dias Dutra, né, que eu gosto muito, e do Gabriel Salim, nós vamos aproveitar para falar sobre esse assunto que eles estavam discorrendo, tá? Então nós temos que aproveitar essa quarentena para refletirmos sobre as nossas condutas, não é mesmo? Não adianta nós ficarmos atirando pedras, ficarmos no achismo. Precisamos nos permitir a descontrair. Temos momento de alegria, abrir mão de certas expectativas que agora não podem ser realizadas. E tirar um proveito, gente, de tudo isso, tá? O que é possível agora? Agora é possível fazer reflexões através dos mecanismos conquistados pela tecnologia que nos permite, né, pelo menos as lives, as palestras online como essa agora, tudo isso não deixa de ser uma bênção de Deus. Porque se nós não estivéssemos globalizados, tudo seria muito mais nebuloso, certo? Tudo seria mais nebuloso. Então fazermos reflexões da espiritualidade, pois estamos vendo muitas pessoas, né, em situações muito difíceis, que já começa essa preocupação com o desemprego, com a economia do nosso país. Nós vemos pessoas tentando suicídio, muitos vivendo um tumulto emocional, surtando literalmente, muitos mergulhando num labirinto que vai ser muito difícil de sair. Então essa é a hora do Espiritismo mostrar a sua força consoladora, né? Nunca como antes vimos isso, porque é a oportunidade de nós colocarmos a nossa fé raciocinada, como dizia Kardec, né? A fé inabalável que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade, tá? Muitas pessoas perguntando o porquê e para que tudo isso? Com que propósito Deus permite passarmos por provações dessa natureza? E esse propósito nos remete àquilo que nós falamos outro dia, né? Acho que foi na primeira abordagem que nós fizemos nesse estilo de palestra online, que nós falamos sobre os flagelos destruidores, não é? Lembram? Eu acredito que foi ali, né? Então, ver o porquê e para que a finalidade, para amenizar o nosso sofrimento, tá? Porque a finalidade é amenizarmos o nosso sofrimento. Por exemplo, você vai ter que fazer um corte de 30% no seu orçamento, certo? Se não tiver uma razão muito forte para isso, vai ser doloroso, não é? É difícil, 30%. Bem que nós estamos tendo agora cortes muito maiores, né? Existem empresas aí que estão cortando 70%, que não estão faturando quase nada, tá? Mas vamos voltar aqui o que nós estamos colocando, tá? Mas se nós pensarmos, tá? Eu vou fazer essa economia de 30% porque eu vou comprar minha casa própria, né? Ou para adquirir um veículo que eu sempre sonhei,
eu tenho direito com o meu trabalho, ou a viagem dos meus sonhos, ou para pagar a faculdade dos meus filhos. Percebem? Então, quando você tem consciência da finalidade de tudo isso, nos dá uma leveza, certo? E aquilo que você via como uma dificuldade passa a ser uma necessidade, né? Uma necessidade. E nós estamos diante de necessidades agora que tem que fazer valer. Então vamos começar com as finalidades nos apoiando, como sempre, nas obras da codificação. E na pergunta 737, como nós vimos outro dia, com que fim fere Deus a humanidade com flagelos destruidores? Certo? Kardec poderia ter perguntado, por que Deus permite os flagelos destruidores, não é verdade? No entanto, ele pergunta qual é a finalidade, né? Com que fim? E a frase abre com uma resposta, né, que resume tudo. Ela é longa, tá? Mas ela resume tudo, ela coloca para fazer progredir, né, para fazer progredir mais depressa a humanidade. Olha que interessante. Então, eu vou ler só um trechinho aqui, ó. Para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciares os resultados. Então, né? Ou seja, fazer com que a jornada, né, essa jornada para um mundo melhor, para uma nova era, seja mais rápida. Vamos ver com que fim que Deus está nos colocando nessa situação para nós sofrermos menos. Então isso é muito consolador. Quando chegamos no futuro, porque o Cristo, ele sempre falava com vistas para o futuro, muito embora somente por parábolas, não é verdade? Tamanha era a pobreza de linguagem da época, né? A linguagem, o aramaico que o Cristo falava era uma linguagem pequenina, né? Muito pequena, muito pobre. E ele era obrigado a falar por parábolas, por causa também do nosso estágio evolutivo. Tinha que falar igual criancinha, igual nós ensinamos as criancinhas. Então nós, naquela época, eram mais ainda criancinhas, ainda somos crianças espiritualmente falando, mas na época o nosso estágio evolutivo que nós nos encontrávamos era muito mais atrasado. Então, quando nós conseguimos extrair coisas boas daquilo que parece ser uma destruição, nós vamos entender que o Pai nos criou para sermos felizes e para nos levar mais rápido a uma situação muito melhor, muito mais estável, de muito mais felicidade, com muito mais solidariedade, onde a bondade reine totalmente. Já pensou uma coisa dessa? Conquistarmos o direito de viver num mundo regenerado? Felizes aqueles que herdarem a terra. Wagninho, mas qual é a felicidade em herdar a terra hoje, no meio dessa bagunça, encarnando aqui no Brasil, política, tudo desestruturada, pandemia, não é verdade? Qual que é essa felicidade? Só que o Cristo, como eu falei agora há pouco, as vistas dele era para o futuro. Felizes aqueles que herdarem a terra. Nós vamos encarnar várias vezes, certo? E se nós estivermos encarnando num planeta aqui na Terra já regenerado, nós somos os eleitos. Porque muitos vão embora. Vão embora, acabou a oportunidade, o tempo terminou. Vamos espiar as nossas mazelas, as nossas inferioridades em lugares compatíveis com o nosso grau evolutivo moral. Aí nós vamos para o planeta chupão e vamos embora, né? Então, gente, viver nesse planeta mais para frente
onde a morte não será mais um ponto de interrogação, onde nós teremos certeza, porque aí então a ciência já terá comprovado cientificamente, né, a ciência, que por através de aparelhos, né, terá comprovado a existência do espírito. E nós poderemos, através de aparelhos, né, através de celulares, assim como nós estamos falando agora, nos comunicar com os nossos entes queridos que já partiram, não é? Nós temos que fazer merecer isso. Esse é o planeta de regeneração. Nós vamos poder, através dessas comunicações, acalmar os nossos corações, não vai mais existir a dúvida. Nós vamos saber que foi a necessidade para a sua evolução e que ele está melhor do que nós. É como você às vezes pega um filho que viaja para a Europa, mas você sabe que ele não morreu. Ele está longe das tuas vistas, mas ele está lá dentro no teu coração e você está vendo ele, não é? Então, quando nós tivermos esse merecimento, nós poderemos conversar com esses nossos entes queridos, não vai ser mais aquela coisa mórbida, aquela coisa tão triste. Vai ser triste ainda, porque o contato direto sempre é importante, mas vai chegar um momento em que nós nem vamos mais precisar encarnar em mundos materiais. Mas, isso aí está muito longe. Vamos nem entrar nisso aí, tá? Então, saber, né, que essa comunicação não é um animismo mediúnico, nós estamos vendo ali, entendeu? Não vai mais restar a menor dúvida. Então, infelizmente, precisamos sentir e enfrentar a dor para nós sairmos desse conforto. A providência divina, certo? Muitas vezes nos desacomoda, nos tira do nosso conforto. Meu pai sempre dizia uma coisa, né? Quando a água bate, né, aqui no pescoço, está subindo e já bate no pescoço, nós aprendemos a nadar. Ou aprendemos a nadar ou morremos afogados, né? Então, gente, depois dessa pandemia, o mundo nunca mais será o mesmo. Mas o que precisa de fato ser mudado é a nossa moral. Muitas pessoas ainda vão continuar endurecidos. Não pensa que vai haver uma mudança geral, vão continuar os teimosos, vão continuar as pessoas, mas devagarinho a peneira vai sendo passada. A peneira vai sendo passada, né? E muitos deixarão a terra, como eu falei agora há pouco. Tá? Então, nessa sociedade que está muito acomodada, pois foi estruturada numa economia de consumo, não é verdade? Uma especulação de capital, uma produção centralizada, num país, por exemplo, como a China, que muitas vezes à custa de um trabalho exploratório, né? Então, tudo isso, de uma certa forma, está ameaçado. Há um ressentimento na economia que tem até polarizado algumas relações, né, econômicas, né, do dia a dia. Então, até aí poderemos ver algum progresso, porque a desestruturação desse modo em que a economia opera, também haverá mudanças e haverá progressos. Então nós vamos recorrer a Jesus em seu evangelho sempre, sempre, né? Quem ainda não escutou as minhas palavras, né? Ele fala, alguém que edificou sobre areia a sua casa e veio a tempestade e veio os ventos e a destruíram, porque ela não tinha alicerce, ela não suportou, tá? Enquanto que aquele que construiu a sua casa na rocha, que fez os alicerces devido, a casa resistiu a todas as instabilidades. Então, se nós escutarmos esse ensinamento em espírito e verdade, ou seja, ficar gravado em nossas almas,
nós vamos entender que Jesus recomenda prudência e sabedoria para a vida do dia a dia, para as sustentações econômicas. Ele diz também, gente, e por que me chamais Senhor? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Né? Está em Mateus isso aí, em Lucas. Porque nós temos essa adoração exterior. Temos que pôr fim nisso. Vamos respeitar as pessoas que fazem as adorações com toda certeza. Mas mais do que adoração, é preciso colocar Jesus, tirar Jesus não só no coração, mas colocar ele nas nossas mãos, nas atitudes, no procedimento do dia a dia. Então essa pandemia, né, nós vamos pegar uma pessoa comum, tá? Uma pessoa dessas comuns, 97% da vida dela era de atividade exterior, 3% de vida interior. Aí você tira a vida exterior dela. Você não vai poder mais ir para o trabalho, você não vai poder mais ir para o shopping, você não vai mais poder fazer compra, não vai poder ir para as baladas, não vai poder mais viajar. Meu Deus, eu não vou ter mais vida. Olha isso. Ficar em casa é sinônimo de não ter mais vida. Como se o interior, nosso interior, não fosse nada comparado com a vida exterior. Isso é terrível. Pois, na verdade, deveria existir um equilíbrio, uma vida interna rica e uma vida externa que seja um reflorescimento, uma manifestação dessa vida interior. Olha que coisa muito interessante para nós refletirmos, não é? Então, um dos primeiros choques dessa pandemia, a gente foi colocado num cantinho do nosso pensamento ali, né? Muito pequenininho, restrito do nosso pensamento. E agora, José? E agora, como é que fica, não é? Observe o seu mundo interior, sua casa mental. Existe uma casa além da sua residência. Tá? Outra coisa interessante é que nós construímos uma economia muito estranha, né? Eu vou reduzir custo. Eu aceito, né, um país que não tenha democracia. Eu aceito um país com uma economia escrava, né? Eu fecho os olhos para um monte de coisas. Então, exatamente, um país que não tem democracia, que não divulga, que não permite que as questões sejam discutidas, um país que tem mãos escravas, foi o primeiro, né, onde se manifestou esse vírus terrível, né? É lógico que não estamos aqui colocando a China como a culpada total, né? Mas esses lugares permite que coisas terríveis aconteçam, porque são fechados. Ditadura é uma coisa fechada, é uma coisa que tem que ser banida da face da terra. Se tivesse acontecido em um país, né, livre, um país que divulga, possivelmente isso não poderia chegar, ou isso não teria chegado nas proporções que chegou, né? Por quê? Porque a doença teria sido notificada, não seria tido minimizada, né? Aquele médico chinês, né, que foi o primeiro a divulgar o código genético, inclusive, acabou desencarnando por conta desse vírus. Então, teria a oportunidade de se expressar, de falar para os noticiários, né? Somos uma globalização hoje, o mundo poderia ter se preparado. Mas Deus permitiu que isso acontecesse, porque nós precisamos acordar. Foi na China, ditadura, mas era necessário. Nós poderíamos nos livrar disso aí. Começou lá, mas não vai afetar o Brasil, porque aqui no Brasil
futura pátria do Evangelho. Aqui o maior foco, o maior número de espíritas no mundo está no Brasil. Então nós estamos livres de tudo isso. Só que não. Só que não. Então, nós não estamos defendendo aqui uma ideia utópica, né, de economia espiritual, né? Nós temos que plantar, nós temos que comer, nós temos que nos vestir, nós temos que produzir, tá? Nós temos que viver, nós vivemos num mundo material. Mas será que essa economia não poderia ser mais solidária? Né? Mais uma vez vamos entrar e recorrer aos ensinos do Mestre Jesus, nosso querido Mestre. Olhai as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem seus provimentos em celeiros, né? Contudo, o vosso Pai Celestial vos sustentam. Porventura não são vós mais do que elas? Olhai os lírios do campo, né? Que não tecem, não fiam, e nem Salomão, em toda a sua majestade, jamais se vestiu como um deles. Percebem, né? Onde que Jesus queria chegar com isso? Nós temos que nos preocupar, sim, mas não ficarmos desesperados e não fazermos essa velha política, né? Esses processos políticos, econômicos que escravizam, esses processos econômicos egoístas, né? E nós já começamos a desenvolver alguns tipos de economia sustentável, né? Solidária, mas é muito pouco. Essa crise vai acelerar esses processos, né? Sem tantos prejuízos. Os poderosos, né, ajudando os mais necessitados, como ensinou Jesus. Essa pandemia nos proporcionará uma reflexão do Evangelho com inteligência e sabedoria. Não de conhecimento, porque conhecimento das Escrituras, né? Todos nós temos, os religiosos têm, mas é sabedoria. Isso, sabedoria, inteligência com sabedoria. Porque diante de tudo que estamos assistindo, principalmente aqui no Brasil, né? Nós usamos somente para criar polêmica o nosso conhecimento, pseudo-conhecimento, para promover divisões. Então a inteligência deverá ser sinônimo de diálogo, de troca de ideias, deverá ser sinônimo de adaptação e evolução. Os que têm inteligência e sabedoria são os que mais se adaptam. Não necessariamente os mais fortes, não é verdade? Porque se fosse assim, os dinossauros estavam aqui até hoje, né? Não teriam sido extintos, né? Estavam aqui até hoje. E no Sermão da Montanha, nós encontramos Jesus falando, né? Os mansos herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. Não os truculentos. Não os fortes, né? Fica todo mundo querendo impor a sua opinião ao invés de dialogarmos. Temos que ouvir especialistas inteligentes e que quanto mais informação, melhor, né? Nestas palestras que nós estamos fazendo aqui, colhendo informações de pessoas que têm um entendimento melhor, quanto mais melhor. Dogmatismo, quanto menos melhor. Porque esse acha que já encontrou a verdade, não precisa ouvir mais ninguém. É por essa razão que Jesus falava, descubra a verdade e a verdade vos libertará. Não é? Nós espíritas, gente, somos o bom senso encarnado. Nós tínhamos que ser os primeiros a oferecer o diálogo e não abrirmos mão da fé raciocinada. Nos manifestarmos nas redes sociais para tratar de qualquer assunto é válido. Devemos fazer sim, porque isso ajuda. Inclusive a diminuir muitas coisas erradas, muitas roubalheiras. As redes sociais é uma ferramenta muito útil, mas ela pode ser também uma ferramenta terrível, depende das mãos de quem está, certo? E então
nós vamos tratar de qualquer assunto nas redes sociais, mas com sabedoria, né? Com compreensão, não achando que nós sabemos mais do que todo mundo e nos impondo a nossa opinião, e pior, insultando. Por isso que eu digo sempre, gente, que a doutrina espírita, ela é maravilhosa, né? Mas por causa dos espíritos, não por causa de nós espíritas, porque nós temos uma facilidade tremenda de atrapalhar tudo que nós fazemos. Tudo nós confundimos, colocamos um monte de coisas nossas e dá no que não dá, né? Então nós temos obrigação, viu? Porque a quem muito foi dado, muito será pedido, tá? Então, para nós terminarmos, eu vou ler esse trecho aqui, já foi passado nos grupos, tá? Mas vamos ler. É muito bacana, foi atribuído ao Mário Sérgio Cortella, mas não é, tá? O autor é desconhecido. Eu fui fazer essa pesquisa ali, diz que é fake, não é do Mário Antônio Cortella, mas é muito bonita, tá? Então ele coloca assim, né? Aquele que tiver a real solução para esse problema, que atire a primeira pedra. Atire no prefeito que fechou a cidade e mandou todos para casa. Atire no presidente que pede para abrir a cidade e pede a volta para o trabalho. Atire nos médicos que pedem isolamento social para evitar o colapso no sistema de saúde. Atire nos economistas que pedem para voltar à rotina, prevendo um colapso financeiro. O negócio é atirar pedras. Se voltar tudo a funcionar, vai morrer quantas pessoas? Se ficarmos em isolamento social, vai morrer quantas empresas? Vou responder. Ninguém sabe. Quando um problema não tem solução, elegemos um culpado, um inimigo, um vilão. Não, a culpa não é do prefeito, a culpa não é do governador, a culpa não é do presidente, nem dos médicos, nem dos economistas, nem do ministro da Saúde. Eles estão tão perdidos quanto nós. Tão perdidos quanto Donald Trump e todos os líderes mundiais. Fomos pegos de surpresa, sem manual de procedimento. Aí eu faço um adendo. Eu, Wagninho, faço um adendo nesse comentário, tá? Sem manual de procedimento, não. Nós nos acomodamos, porque o manual de procedimento nós temos, chama-se Evangelho de Jesus, tá? Então, continuando, cada um acha uma coisa, mas ninguém tem certeza, né? Então, quem sabe, não é hora de parar de perder tempo atirando pedras e dando palpites, e começar a orar mais, amar mais, valorizar mais os amigos e a família. Chega de ódio. Talvez seja essa a solução. Pelo menos meu agora, aqui para o Brasil. Porque aqui que está essa onda de ódio, principalmente na política, não é verdade? Então, gente, sigamos em frente, confiantes de que tudo passa e que tudo sempre se transforma para melhor. Jesus está no controle desta nau, dessa embarcação chamada planeta Terra. E nós fomos criados para sermos felizes. Vamos acelerar esse processo da chegada de um novo mundo, do planeta de regeneração. Vamos ajudar o Brasil para que seja realmente, como disse Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Que Deus nos abençoe
e estamos sempre juntos. Valeu, um abraço a todos. Vamos para a prece.